Meio-dia, 37 minutos. Vamos falar agora de um assunto que eu vou falar bastante, tá? Já vou antecipar aqui que eu vou falar bastante com focos diferentes, tá? Que é a discussão da nova jornada de trabalho no Brasil. É um projeto que ainda está no pré-projeto, não virou nem projeto de lei ainda, mas a discussão já é importante porque o pré-projeto foi aprovado. Então, vai virar projeto de lei. Teremos essa discussão no Congresso Nacional, que é a mudança da jornada 6x1 pela jornada 4x3, então 4 dias úteis por 3 dias de descanso dos trabalhadores, certo? A ideia é a jornada dos trabalhadores, mas como é que isso interfere na economia e isso vai mudar, por exemplo, o horário comercial? Então, são algumas das questões que a gente vai tratar agora, buscando exemplos que já aconteceram em outros locais do mundo. E para falar sobre isso, tenho o prazer de conversar com o professor de macroeconomia e chefe do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Daniel Vasconcelos. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde aos ouvintes. Professor, eu gostaria primeiro de ouvi-lo sobre esse modelo 4x3. Não, antes o modelo 4x3. A gente tem no Brasil o modelo 6x1. Mas a gente vê muitas empresas trabalhando no modelo 5x2, com compensação de horas, não trabalha no sábado, o comércio trabalha muito no sábado de manhã, mas muitos trabalhos de escritório não trabalham no sábado de manhã, acabam readequando aquelas 44 horas semanais nos 5 dias da semana. E aí vem uma lei para trazer para 4x3, sendo que a gente poderia colocar como 4x3 a jornada adaptando horas. Por que tratar disso como um modelo fixo de 4x3 e não apenas tentar readaptar o modelo de trabalho sem alterar a lei? Bem, do ponto de vista da lei, o que a gente tem no Brasil é uma jornada de 44 horas. Né? E aí tem diversas... algumas carreiras profissionais têm jornadas diferenciadas, mas a jornada geral 44 horas e as 44 horas podem, de fato, ser ajustadas, né, por convenção entre trabalhadores e empregadores, de forma que muita gente, de fato, trabalha com jornadas de 5 dias de trabalho, com as 44 horas distribuídas nos 5 dias, por 2 dias de repouso. A questão central da jornada 6x1 é porque a forma como a gente, como parte das empresas, organizou essa oferta de serviços e a distribuição dessas 44 horas, coloca uma categoria significativa de trabalhadores trabalhando 6 dias por semana com apenas um dia de folga. E aí a proposta é justamente uma proposta de redução de carga horária global. Então, ao invés de uma jornada semanal de 44 horas, a proposta desce a jornada para 36 horas. Né? 36 horas que implicariam 4 dias, né, por 3 de repouso ou por livres negociações com os trabalhadores, 5x2 ou alguma coisa desse tipo, em que as 36 horas pudessem ser distribuídas ao longo de outros dias de trabalho. Mas a questão central seria proporcionar aos que trabalham em jornada 6x1 um dia a mais de repouso, né, com a redução da jornada. Existem outros países que trabalham com esse modelo de 4x3. Nesses países também é uma redução de horas, também trabalha-se com o modelo de 36 horas semanais, porque algo que me vem em mente, aí pensando na jornada de 40 horas, não necessariamente 44 horas, de talvez serem 10 horas por dia de trabalho nos 4 dias e os outros 3 dias de descanso, que acabaria reduzindo pouco a entrega do trabalhador. Mas a gente está falando de 36 horas por semana. Nos outros países também é assim? Nos outros locais onde foi implementado também é assim, reduzindo as horas semanais? Tem uma lista de países, por exemplo, onde a jornada já é bem inferior a 40 horas, na verdade. Né? Por exemplo, Itália, oficialmente são 40 horas, mas em média se trabalham 36 horas. Austrália, 36 horas, Suécia, 36 horas, Bélgica, 35 horas, Suíça, 35 horas, Alemanha, 35 horas, em torno de 35 horas, a Irlanda baixou de 44 para 34 horas, Noruega, Dinamarca, 33 horas, então
um grupo significativo de países reduziu a carga horária de trabalho nos últimos anos. Os países OCDE, em particular, têm cargas horárias de trabalho, cargas semanais inferiores a 40 horas, ali em torno de 36 horas, e alguns países bem menos do que isso. E, de certa forma, a proposta que está sendo apresentada alinha o Brasil a essas outras nações, a outros países. O Brasil atualmente tem uma das cargas horárias semanais mais altas do mundo. Sim. E nesses países, há também uma mudança na semana útil dos negócios? Por exemplo, houve a redução para 4 dias úteis e 3 dias de fim de semana? Ou reduz o do trabalhador e as equipes acabam tendo jornadas diferentes, em dias diferentes, para manter 5, 6 dias úteis da empresa? Vários países na Europa têm discutido a semana de 4 dias, mas ainda não é uma prática comum. Está sendo ainda... Essa é a fase seguinte da discussão que a gente vê em países europeus. A semana é de 5 dias, né? A semana de trabalho nesses países continua sendo 5 dias, só que com uma carga horária menor, significa que o trabalhador, né, vai distribuir essas 36 horas em menos horas no local de trabalho ao longo do dia, né? Ao invés de, por exemplo, 40 horas seriam, né, 5 dias de 8 horas. Né? A gente reduzir para 36 horas, então você teria 5 dias com uma carga um pouco menor, 7 horas e meia, 7 horas, algum dia com 8 horas, enfim. Né? As possibilidades são diversas. Né? Mas, enfim, a semana de 5 dias não é afetada diretamente por uma mudança do regime 6x1. Você pode... A própria legislação propõe que permaneça a possibilidade de livre negociação e o ajuste necessário para que as coisas possam ser funcionais. Não há uma mudança da semana de trabalho ser reduzida para uma semana de 4 dias. Então, a ideia é reduzir a carga horária, e aí essa carga horária seria compatível com uma jornada 4x3, né? Mas ela pode ser ajustada com os empregadores e os trabalhadores para manter a semana 5 dias. Então, a ideia, na verdade, é as 36 horas. Eu posso distribuir ela em 5 e até em 6 dias. Fica ainda, pelo que está sendo discutido ainda, se houver um acordo entre o trabalhador e a empresa, ele pode trabalhar 6 dias e ter a folga apenas em um, como acontece hoje. Acredito que o foco é não ter que trabalhar 6 dias. Né? Que o trabalhador tenha direito a 2 dias, porque é mais fácil distribuir as 3 horas, as 36 horas ao longo de uma semana, com uma carga de trabalho semanal em torno de 5 dias. Porque esse dia adicional de descanso ele tem efeitos importantes sobre a produtividade do trabalhador. Impactos significativos em termos de melhora da concentração do trabalho, das condições de trabalho, né? Porque melhora as condições de descanso, então você melhora as condições de trabalho. Então, tem uma série de efeitos benéficos do ponto de vista do próprio ambiente de trabalho. Porque uma discussão que veio, inclusive, na primeira vez que eu tratei desse assunto aqui, foi o fato de que 36 horas não dá 8 horas por dia vezes 4, né? Dá 8 horas por dia vezes 4,5. Então, seria até algo como trabalha turno inteiro de segunda a quinta e faz só amanhã de sexta-feira. Seria uma adaptação também. Então, já é uma informação interessante de que não é forçado aos 4 dias, é mais focado nas 36 horas. Mas eu queria ouvir também sobre os impactos nesses países com essa mudança. Tanto os impactos para o trabalhador, que são os impactos mais fáceis de entender, né? Mais tempo para curtir a vida, não viver só para pagar boleto, mas para as empresas, porque quando se pensa em menos horas, se pensa em menos entrega, se pensa em ou necessidade de contratar a mais, ou então uma entrega menor, né? Bem, eu começaria citando um caso específico bem recente, que é um programa piloto de redução de jornada horária no Reino Unido. Foi conduzido lá com 61 empresas e cerca de 2.900 colaboradores dessas empresas. Mas, no caso lá, a redução da jornada de 44 horas para menos. Né? Eles tiveram, aliás, redução para 4 dias. Né? No caso específico britânico, redução para a semana de 4 dias. Que, como eu disse, é um debate que tem sido relevante ali no âmbito da Europa e outros países desenvolvidos atualmente.
Das 61 empresas, depois do experimento realizado, né, foram ao longo dos meses, 92% das empresas decidiram manter o programa, ou seja, adotaram definitivamente a semana de 4 dias. 39% dos trabalhadores que estavam participando desse programa piloto se sentiram menos estressados, houve 71% de redução em queixas de burnout, 54% acusaram melhorias na sua vida profissional. E qual foi o benefício mais direto para as empresas? A receita dessas empresas cresceu em torno de 1,5% no período, e houve uma redução significativa de quase 60% na rotatividade dessas empresas. Quando a empresa tem que ficar o tempo todo treinando um trabalhador novo, né, o trabalhador chega, ele precisa aprender as rotinas, as tarefas, as suas atribuições, leva um tempo até ele se tornar plenamente produtivo, e logo em seguida ele muda de empresa. Então, essa rotatividade ela é bastante desinteressante do ponto de vista dos empregadores, porque implica custos operacionais de treinamento da própria equipe. Quando o trabalhador vai permanecendo na empresa, ou seja, você reduz bastante o turnover, você mantém essas pessoas, você vai ganhando em termos de produtividade, o trabalhador fica mais produtivo, ele está mais treinado, ele usa melhor a sua capacidade de trabalho dentro do ambiente no qual ele já conhece bastante as suas atividades. Então, houve ganhos significativos do ponto de vista do ambiente de trabalho, não somente, mas também em termos de receita das empresas. Porque os efeitos multiplicadores de uma melhoria da condição geral de trabalho se manifestam em termos de produtividade. Eu sei que uma das questões que sempre se pergunta, mas o trabalhador vai trabalhar menos horas. Só que trabalhar menos horas, só em condições de saúde mental e física melhor, significa trabalhar mais nessas menos horas, trabalhar de forma mais produtiva, de forma mais ativa, mais alerta, mais proativo. E isso gera benefícios em termos de produtividade das empresas. Na Europa como um todo, a redução de carga horária semanal não teve impactos significativos em termos de produtividade das empresas. As empresas mantiveram seus níveis de produtividade e determinados setores até elevaram seus níveis de produtividade. Então, elevar a produtividade da empresa é sempre interessante do ponto de vista dos empregadores. Significa que vai entregar mais produto utilizando o tempo de forma mais racional. Então, esse é um aspecto bastante importante. O outro aspecto é que o efeito de um trabalhador que tem mais tempo de descanso tem impacto direto sobre o consumo e faz girar uma roda econômica significativa. Mais lazer implica mais consumo, mais tempo livre implica mais consumo de serviços enfim, de outras coisas, e aí toda a economia acaba sendo beneficiada por causa desses efeitos multiplicadores que vão se espalhando pela economia como um todo. Uma questão que é importante também levar em conta é que existem tipos diferentes de empresas com dinâmicas bastante diferentes. Então, numa empresa de produção de tecnologia, numa empresa de projetos, de engenharia, que não... o importante é mais a entrega do que o horário em si. É mais simples de entender essa nova dinâmica de que em menos tempo a pessoa vai entregar mais. Mas existem serviços de hora marcada. Existem serviços como, por exemplo, serviços de saúde, comércio, se não houver uma diferença no horário comercial, até mesmo em empresa de tecnologia, o serviço de atendimento ao usuário que precisa estar por mais tempo. Então, nisso, um trabalhador dessa área, um vendedor, por exemplo, do comércio, muitas vezes poderia ter a necessidade de ter mais de um emprego. Isso aconteceu em alguma das empresas, das experiências pelo mundo, de a redução da jornada acabar levando à necessidade de múltiplos empregos para alguns trabalhadores? Na experiência europeia, em geral, não. O único país onde os trabalhadores, em geral, estão tendo que buscar mais empregos é o caso americano, mas lá não houve nenhum tipo de redução de jornada. Lá, na verdade, é uma questão da estagnação salarial, que já vai em torno de 40 anos, no mesmo nível salarial estagnado, e aí os custos de vida subiram. O aluguel nos Estados Unidos, por exemplo, subiu demais. O trabalhador tem que ter 2 trabalhos para poder pagar o que antes, com um trabalho só, ele conseguia. No caso... a sua pergunta tem a ver com uma certa distinção entre
empresas que são capital intensivas e empresas que são trabalho intensivas. As empresas que são capital intensivas, ou dependem mais de tecnologia, a produtividade do trabalhador, aliado à tecnologia, atua diretamente em termos de não ter impactos significativos sobre a demanda de trabalho dessas empresas, mesmo com redução da carga horária dos trabalhadores. Nas empresas que são intensivas em trabalho, como as empresas do setor serviço, hotelaria, bares e restaurantes, né, uma série de atividades que demandam pessoas justamente em jornada 6x1, porque precisam estar abertas durante o final de semana e feriados e tudo mais. Essas empresas, em tese, elas vão precisar contratar mais gente para poder dar conta da mudança da carga horária, mas são setores específicos, né? O que demanda também que, por exemplo, esses setores podem precisar de algum tipo de adaptação um pouco mais alongada, e a proposta de lei, na verdade, quando discutida, em sendo aprovada a proposta que ela entre em ação, né, 360 dias depois de aprovada a mudança constitucional, é que entraria, de fato, a nova jornada de trabalho de 36 horas. Tem um prazo de adaptação para todo o mercado. E é claro que setores que são mais fragilizados, que seriam mais fragilizados, que passassem a ter uma demanda maior de trabalho, poderiam pleitear algum tipo de incentivo ou de apoio para que pudessem fazer isso. Tem um estudo do Diese que mostra, por exemplo, né, quando a gente fala de redução de jornada, houve uma redução de jornada no Brasil na Constituição de 1988. A jornada de trabalho era de 48 horas por semana e reduziu para 44 naquele momento. Então, houve uma mudança naquele momento, preservando o nível de rendimento dos trabalhadores. Foram criados, na época, 460 mil novos postos de trabalho. Tá? Dados do DIEESE apontam para essa expansão em torno de 460 mil vagas. Duas estimativas que o DIEESE fez recentemente, DIEESE com a Fundação SEAD, mostram que uma redução de 44 para 40 horas semanais teria um impacto de 2,5 milhões de novos empregos, e uma redução de 44 para 36 horas semanais poderia gerar até 6 milhões de novos postos de trabalho. Esses postos de trabalho são justamente para atender o fato de que a semana permanece com os mesmos dias, e o comércio, e setores específicos que atendem pessoas, desculpa, no fim de semana, por exemplo, vão precisar contratar mais gente. Você acaba empregando mais jovens, por exemplo, que estão entrando no mercado de trabalho, vão ter uma rotina, uma jornada de trabalho um pouco mais adequada para os tempos modernos. As empresas, obviamente, vão também investir mais em tecnologia e nas melhores formas de adequar a nova jornada com tecnologias e novos ganhos de produtividade, mas o efeito final disso tudo, você tem um aumento no emprego, e quando o emprego aumenta, a renda agregada do país tende a crescer. Os efeitos de uma renda agregada crescente são maiores. Agora, só complementando, na sua pergunta anterior, uma questão fundamental é que na Europa os níveis de renda são muito elevados, né? Todos os países que eu falei antes têm salários mensais em torno de $3.000 para cima, né? Eu citei uma lista de países aqui, a OCDE, e todos têm salários mínimos em torno de $3.500 mensais. E no Brasil a gente está falando de uma redução de jornada, sendo que o patamar de salário mensal não se aproxima de $3.000 de jeito nenhum. É um outro patamar. Só para uma comparação, a gente está falando aqui de mais de R$17.400, $3.000. Esse é o valor hoje em dólares. Professor, adoraria ficar abrindo mais esse assunto aqui, mas o nosso tempo aqui é curto. A gente volta, quando o projeto evoluir, ele vai demorar ainda para evoluir, a gente volta a discutir pontos mais específicos, mas essa informação que você passou serve como um bom gancho para a última pergunta, que é baseada na pergunta que eu recebi aqui do ouvinte, o Antônio Perotoni. Não podemos comparar com a Europa capitalista, financeira e turismo com o Brasil industrial e agrícola. E é algo que eu já vi também como argumento, o fato de que funcionou nos países mais desenvolvidos, sendo que o Brasil é um país emergente, mais para subdesenvolvido. Existe país subdesenvolvido no mesmo nível do Brasil, emergente, que tenha implementado com sucesso esse modelo? Ou o Brasil seria o diferente e aplicando algo que só funciona nos países evoluídos? Desenvolvidos, no caso. O argumento de que só funciona em países desenvolvidos, eu acho que não cabe, né?
é fato que países desenvolvidos têm buscado menores jornadas semanais de trabalho e mais tempo livre. Acho que alguma pessoa provavelmente deve ter ouvido falar de um sociólogo italiano chamado... agora me fugiu o nome dele. É o Bose, né? Mas ele era um defensor contínuo da ideia de que a gente tinha que ter mais tempo livre para ser mais produtivo, né? E ele escreveu, esteve no Brasil várias vezes e defendia muito essa ideia. E, no caso, países europeus não são homogêneos. A gente fala da Europa, mas os países são muito heterogêneos entre si. Né? Tem países extremamente industrializados e ricos e países que são um pouco mais voltados para serviços ou turismo, como os países da região do Mediterrâneo. Sim. A maioria desses países, mesmo aqueles que são economicamente mais atrasados do que a Alemanha, a França ou a Inglaterra, também estão pleiteando jornadas de trabalho menores. A Austrália é um caso de país avançado, mas que bem afastado do eixo central ali dos países do Ocidente, que também tem uma jornada de trabalho menor. Entre os países em desenvolvimento, o Brasil está ali ao lado do México como uma das maiores jornadas de trabalho. O argumento de que a gente não daria certo nesse sentido, eu acho muito fraco. Do ponto de vista da dinâmica da economia brasileira, a gente é uma economia grande, não é uma economia pequena, nós somos atualmente ali 12ª economia do mundo, sempre oscilando entre 11 e 12. A gente acho que na última a gente ficou em 7º, 8º, uma coisa dessa, porque depende do ano, muda um pouco, mas enfim, a gente está entre as maiores economias do mundo. Se a gente botar numa classificação entre as 12 maiores economias do mundo, o Brasil é uma delas. É claro que é uma economia com bastante heterogeneidades e desigualdades, mas a gente precisa caminhar para um patamar melhor, e melhorar o ambiente de trabalho é um deles. Melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro é uma meta geral de todo mundo, do empregador e dos próprios trabalhadores. Quando a gente consegue deixar os trabalhadores mais produtivos de forma saudável, a economia toda tende a ganhar. Os efeitos multiplicadores de uma ampliação dos níveis de renda por parte dos trabalhadores são impactos significativos, muito grandes, e aí todas as empresas tendem a ter benefícios disso. Tá? A própria Europa é um exemplo disso. A Europa não se desenvolveu à toa, ela desenvolveu à medida que ela foi combinando desenvolvimento social, melhorias no ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que se expandisse e industrializava. A gente tem que lembrar que a Europa saiu arrasada da Segunda Guerra Mundial e implantou um estado de bem-estar social logo em seguida, e fez isso crescer numa combinação de melhorias contínuas, né? Não são feitas automaticamente, mas o patamar que eles estão agora discutindo é exatamente a semana de 4 dias. No Brasil, a gente nem chegou nisso ainda. O que a gente está discutindo é uma redução de 44 para 36 horas, mantidos as outras condições normais de funcionamento, né? Da economia brasileira em geral, sem mudanças significativas. A gente não está falando de semana de 4 horas de trabalho, não estamos falando de coisas dessa natureza. Acredito que sim, os bons exemplos podem servir como parâmetros, não são modelos, a gente não tem que copiar igualzinho, mas são bons parâmetros internacionais que a gente tem para poder trazer para a discussão brasileira. Professor Daniel Vasconcelos, muito obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos, por ter aberto essa visão mais analítica de números da jornada 4x3, que vai ser discutida cada vez mais e com certeza vai para o nosso Congresso, se não agora, no começo de 2025, já vai estar tramitando no Congresso Nacional. Obrigado também pelo convite, eu fico à disposição de vocês. Professor Daniel Vasconcelos, professor de macroeconomia na Universidade Federal de Santa Catarina.